tenho usado nesse momento de pandêmico, né, que nós estamos vivendo. Eu tenho usado uma plataforma até relativamente já antiga, né, o Mentimeter, e ele tem, como todas essas plataformas, ele tem seus pontos positivos e negativos, né? E ele, embora tenha alguns problemas, eu acho ele interessante para algumas coisas, que são para alguma coisa mais dinâmica, né? Para a gente poder ter uma certa dimensão de troca, de interação, né? E como eu estava comentando aqui com o monitor, né? E em parte comentando já com vocês, né? Eu sou professor de História, né? Sou professor da unidade do campus de Nova Iguaçu, né? E eu tenho feito um investimento particular, né, em pesquisas sobre história familiar e tudo, e aí nesse processo eu acabei encontrando algum material e eu achei que de repente poderia ser interessante para outras pessoas que têm interesse em procurar saber alguma coisa a respeito do seu próprio passado, né, de tentar ter acesso a um pouco da sua própria história e tudo, né? Então, isso aqui eu fiz questão de botar noções, né, de como resgatar, porque não é uma apresentação exaustiva, né, não tem pretensão de ser uma coisa definitiva, é mais assim no sentido de dar alguma dica, né, alguma ajuda, principalmente minha intenção quando eu falo sobre esse assunto, principalmente para os alunos do nosso ensino médio, né, alguns da graduação, que possam vir a ter algum interesse de saber a respeito do seu próprio passado e tudo. E como o Cefet ele funciona no sistema de campi, né, e quando foi criado era em unidades descentralizadas, né, com a intenção de levar, digamos, o Cefet para o interior, né, do Rio de Janeiro, né, as unidades são pensadas, ou pelo menos foram pensadas no sentido de serem fora do eixo do centro do Rio de Janeiro, né? Então, a ideia de que a gente sabe que muitas vezes é uma coisa mais periférica e é importante a gente valorizar o passado, a história local, né? O conhecimento da nossa própria região, né? Então, bom, eu estou com um problema técnico aqui, né, que está um pouco lento aqui meu computador, mas já está consertando aqui, aparentemente. Então, eu vou falar mencionar, né, 3 plataformas, né, digamos assim, 3 sites ou páginas, né, que podem ser úteis para pesquisa, né, dependendo do ponto de vista de cada um, né, mas eu vou focar mais em uma delas, né, e eu vou deixar mais a referência das outras para que o pessoal possa pesquisar em algum outro momento, se tiver interesse em se aprofundar e conhecer essas outras possibilidades e tudo. A que eu vou falar, eu tirei uma série de prints, né, porque não teria muito sentido pedir para o pessoal ficar navegando na plataforma, porque o pessoal teria que fazer cadastro, fazer inscrição, por aí vai, e isso levaria muito tempo. Então, para evitar isso, eu acabei fazendo uma série de prints e peço desculpas que talvez fique um pouco exaustivo, mas como vocês, eu da mesma forma que vocês, também estou nesse processo de adaptação com todos esses recursos, né? Então, só aqui atualizando aqui e já vou começar aqui. Eu vi que tem gente de outras unidades, né? Além de Nova Iguaçu, eu fico feliz que o pessoal tenha interesse, espero que o pessoal saia relativamente satisfeito dessa atividade.
tá? Já peço desculpas pelo problema aqui, que infelizmente, não sei, sempre que tem o Teams, ele vira e mexe, ele deixa o meu sistema lento aqui, né? E aí, só para... Agora vai aqui, um instante. Tá. Ok, agora... Não sumi não, tá, gente? A tela aqui que tá atualizando aqui infinitamente. Bom, em princípio não teve nenhuma reclamação, eu acho que o som tá bom, né? Porque eu já troquei de equipamento, já troquei de microfone por causa de alguns problemas aí de áudio e tudo, então aparentemente pelo menos esse problema tá ok. A página da plataforma deu problema, tá? Aqui não sou eu dessa vez, não. Something went wrong with the connection lost. Já está voltando aqui. Professor. Oi. João aqui. Boa tarde. Você vai usar o Mentimeter Oi, ou vai João. a tela? Vai ser o Mentimeter. Isso, vai ser o Mentimeter. Link aqui no chat. Picotou um instante aí, eu não te ouvi. Não sei. O senhor já colocou o link? Não, rapaz, porque o Mentimeter deu uma travada aqui, aí eu tive que reinicializar a página do Mentimeter e aí agora que deu conexão perdida 2 vezes, agora acho que foi. Aí eu vou conseguir pegar, porque eu estava precisando pegar o link para passar para vocês. Aí eu precisava passar o link com o sistema do Mentimeter Online. Ok. Então aqui, agora vai o link aqui, peço desculpas aí pelo atraso, né, que não era para ter acontecido. Aí eu peço para todo mundo clicar aqui nesse link, tá? Que vai aparecer uma apresentação, tá? E aí o pessoal vai poder acompanhar. Ok. Bom, o pessoal está vendo aí uma pesquisadora na frente de um computador com o título da palestra, Noções de como resgatar o passado através de registros online. Ok, espero que sim. Aparentemente está tudo ok. Beleza. Então vamos nessa. Esse sou eu, né? Eu sou meio reservado, então não ligo câmera, né? Então, sou André, sou professor de História, né? Formado pela UFRJ, tenho mestrado e doutorado em Antropologia pelo Museu Nacional, que infelizmente se foi, né? Mas continua vivo. Né? Sou professor de Nova Iguaçu, do campus de Nova Iguaçu, né?
Aí aqui eu deixei meio que um manual, né, de como que eu uso, estou tentando usar essa plataforma aqui, né, que é o Mentimeter, né, e aí tem vocês verão assim embaixo, né, da tela de vocês, no celular ou alguma coisa, que você estiver navegando no computador e tal, né, assim, um coração, um polegar para cima, um para baixo, né, e uma interrogação, né, e aí tem uma opção de como se fosse um balãozinho de pergunta e dois balões de chat, né? E isso aí é para fazer o seguinte, digamos, o coração é se gostou. Gostou do slide, tá bom, você gostou, gostei, coração. Né? Se você não entendeu o que eu falei, né, você vai lá e bota a interrogação. Não entendi, aí já facilita, é mais rápido do que a mãozinha do Teams. Tem algumas perguntas que eu vou fazer que no formato não é questionário, mas eu vou utilizar assim, e aí eu vou perguntar é sim, não. Se a pessoa não souber, não responde. Se ela quiser, de repente, fazer um comentário, ela faz e tal. Mas e aí é só clicar um por vez, tá? Senão você pode clicar 30 vezes, mas para mim não vai afetar muita coisa, mas seria legal se não clicasse várias vezes. Só cada um clicar uma vez só por slide. E se quiser fazer uma pergunta por escrito, se você fizer na opção faça uma pergunta, ela vai aparecer para mim, né? Se eu não me engano, ela aparece para os colegas também. E tem esses comentários de curta duração que eles aparecem como se fosse um chat, eles vão subindo e vão desaparecendo. Tá? Bom, é mais ou menos isso e vamos nessa, por aí. Então, qual o seu interesse pelo passado? Né? Vocês vieram para essa palestra aqui, eu acredito que por algum interesse. Né? E então, não sei se apareceu para vocês uma série de 5 opções com GIFs assim em cima, né? Pesquisar sobre minha família, gosto de saber sobre história, busca de dupla cidadania, o tema pareceu interessante, não sei, não posso opinar. Tá? Tem gente que tem interesse em saber sobre o passado da sua própria família, né? Então essa é uma das questões, né? Ainda mais por registros que são muitas vezes registros familiares, né? Que muitos dos nossos documentos são documentos de nascimento, morte, por aí vai. Saber sobre a história, né? Às vezes a pessoa pode ter interesse em pesquisar, saber sobre o passado, e então veio para a palestra por causa disso. Existem algumas pessoas que têm um interesse na questão da dupla cidadania. Quando eu falo que encontrei algum documento sobre o passado da minha família, muitas vezes as pessoas perguntam: você está pensando em pedir dupla cidadania com Portugal? E não tenho intenção e também não poderia. Tá? Por questões legais eu não teria direito, embora seja descendente de português e por aí vai. Né? Então, o tema ser interessante, porque afinal, às vezes a pessoa tem uma demanda, né, de atividades para cumprir, né? Muitos professores, eu mesmo pretendo fazer isso, considerar algumas das participações na semana de extensão para algum tipo de pontuação, né, nesse contexto que a gente está vivendo hoje. Então, às vezes a pessoa procura um tema que fosse um pouco mais interessante, o que escapasse de outros. Então. E eu não sei, não posso opinar, fiquei até feliz, porque felizmente não teve procura. Né? Então, eu vejo que a maior parte não é exatamente a busca de conhecimentos familiar, é mais o que gosta de história, porque tem interesse em saber um pouco mais. Né? Então, vou avançar daqui já para o próximo slide, ok? Avançando então. Agora vamos. Porque eu acho que quando eu sair daqui já não vai ter mais opção de voto, tá, gente? Se eu não me engano, não vai ter mais. Isso aí não sou eu que estou com problema técnico, não, tá? Isso aí é um GIF mesmo. Né? Mas essa é uma das coisas que acontece, né? Que a gente vivencia. Vocês viram e mexem entre reunião e caem. Né? Isso às vezes acontece de eu estar em reunião e caio também, né? A conexão. Então, isso aí é muito comum. Né? Então, muitas vezes, esse sinal irritante de que está atualizando, às vezes acontece. E isso faz parte dessa dinâmica online, né? Que pesquisar online, existem trabalhos de história sobre isso, é diferente de vocês pesquisar em um arquivo físico, né? Que no arquivo físico você interage com o bibliotecário, com o arquivista, você tem
uma dinâmica de ação diferente, né? Aqui, nesse caso, não. Nesse caso, você não interage, né? Em princípio, você tem um contato que ele é basicamente pela internet e tudo. Né? Uma das coisas que influencia muito, né, é a questão da velocidade no acesso, né? Então, uma das questões que ficou discutida nessa questão do aspecto do ensino remoto foi a questão do acesso à internet. Né? Não só alunos, mas professores também, muitos deles têm dificuldade, às vezes tem sinal ruim onde moram, né? E, embora muitas plataformas estejam disponíveis, nem sempre é fácil de acessar, de poder ver, atualizar, e muitas vezes é comum de você enfrentar algum problema por causa de velocidade de conexão, de dificuldade de baixar alguma coisa, né? Então, isso não é incomum, né? Mas faz parte dessa realidade. Tem a questão do dinheiro também, né? A gente não vou usar nada pago aqui, né? Mas existe uma questão do dinheiro, não é só o dinheiro no acesso, pagar um plano de dados, né? Mas é a questão de acesso também de você, por exemplo, tem plataformas que são pagas, né? Que você precisa fazer algum tipo de assinatura para poder ter acesso aos dados, né? Ancestry, genealogy.com, mas tem alguns que são pagos, e aí você tem esse processo de ter que ter o dinheiro para poder usufruir ou manter seus dados lá, né? Então, tem alguns perfis que são pagos, que você acessa, mas só tem direito a certas funcionalidades se for gratuito e tudo. As plataformas que eu vou mencionar aqui, elas são plataformas 100% gratuitas, né? Uma delas é de um grupo religioso, então se você for desse grupo, você tem uma vantagem, né? Ui, parece que alguém está com algum problema. Tem alguém que está com alguma dúvida? Alguém clicou na perguntinha. Eu fiquei assim, se alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, senão eu vou continuar. Vou entender que a pessoa clicou meio que por engano. Ok, então prosseguindo. Aí o pessoal dá o polegar para cima ou para baixo. Você pagaria algum site para ter acesso ao seu passado? Tá? Pelo que eu visto, a maioria não pagaria, né? E tem uma coisa também, tá? Não estou falando nem de pagar muito ou de pagar pouco, porque alguns desses sites geralmente são assinaturas mensais. Então, você, para usufruir, você tem que pagar, dependendo, pode ser muito ou pode ser pouco. E como muitos desses sites são nos Estados Unidos ou na Europa, na Inglaterra, por aí, eles são em dólar, né? Então, nesse momento atual, uma assinatura que custaria, sei lá, $4 e estaria custando, sei lá, 15, 16 reais, hoje está bem mais caro. Né? Mas realmente não precisa se preocupar que dá para pesquisar bastante coisa sem você ter que necessariamente pagar. Tá? É que a maioria, eu também, se for possível não pagar, eu também não pago. Eu tenho alguma coisa que eu pago, sim, por algumas questões, mas não chega a ser nada exorbitante, mas tem alguns sites que realmente são valores exorbitantes também. Tá? Ok, avançando. Os sites, né, os arquivos, eles têm diferentes tipos de documentos. Né? Na nossa aula de história, eu comento que tem documentos públicos, documentos privados, temos documentos oficiais, documentos secretos, nós temos documentos familiares, documentos fiscais, documentos que sejam textuais, e tem uma diferença, fotos, filmes, áudios, né? Até hoje eu procuro uma fita que meu pai gravou, nós dois falando num gravador, não sei se ainda vou encontrar, mas já é uma coisa que eu tenho muita vontade de achar, então é um documento. Então, nós temos diferentes tipos de documentos, muitos deles estão na internet, né? A gente vai acabar focando aqui mais no documento escrito, documento impresso. Tá?
Um dos principais documentos que nós temos é o registro de nascimento. Tá? É a certidão de nascimento, como a gente também chama, né? É o documento que é o nosso documento fundador, né? Que nos define, de certa forma, né? É o primeiro documento que nós temos, né? Na verdade, hoje em dia nem é. O nosso primeiro documento é a certidão de nascido vivo, né? Declaração de nascido vivo, se eu não me engano, ou de nascido morto, dependendo, infelizmente, do que acontecer. Oi, tem uma pergunta? Professor, Alguém? eu tenho uma dúvida. Oi, pergunta. Como é que esses sites conseguem acessar informações muito antigas, documentos muito, muito antigos da família de alguém? Ah, tá, eu vou falar sobre isso, tá? Isso aí é digitalizado manualmente, o pessoal vai com o equipamento e digitaliza, tá? Aí vai no arquivo, vamos chegar lá, tá? Mas processo, em certa medida, é braçal. Da maneira assim, tem que fazer, tem que digitalizar mesmo, tá ok? Oi, tá ok? Tá ok, tá ok. Tá bom, então. Tá? Então, avançando aqui. Tudo bem, tudo bem. Isso aí, infelizmente, Ah, tá. Aqui eu vou te... É por causa do... A apresentação é pelo esse link aqui. Tá? Você pode clicar que você já vai direto para o ponto que nós estamos. Tá ok? Eu disponibilizei o link no início da reunião. Tá? Bom, então avançando aqui. Uma das coisas que tem, essa aqui é uma imagem ampliada da imagem anterior, né, que você vê nos documentos de certidão de nascimento, que é uma informação importante, e aí aqui é o livro de registro, você tem que ir no cartório, né, na região de registro, né, e lá você vai ter o número, o livro com o número de registro, essa informação tem na sua certidão. Né, e aí você pode utilizar essa informação para perguntar, procurar. Tem alguma pergunta? Eu vi de novo, apareceu uma interrogação. Mas sumiu. Tá tudo bem? Bom, então você tem aqui a data. Uma das coisas que é interessante, que é bom, que vem na certidão, é o endereço da pessoa. Né? Aí vem a descrição do sexo, o nome dos pais e o nome dos avós. E, às vezes pode não parecer, mas é muito importante, porque com a certidão de nascimento, você consegue retornar 2 gerações. Você consegue ter acesso, você não só sabe o nome dos seus pais, né? Você tem o nome dos pais, mas você tem o nome dos avós. Então, se eu tiver a certidão de nascimento do meu avô, né, eu consigo saber o nome do meu bisavô, não do meu tataravô, eu sempre confundo. Então, a certidão de nascimento ela é importante, né? E ela é muito útil pela referência do nome dos avós. Né? Uma das coisas é que muitas vezes esses nomes vêm com alguns problemas, que às vezes quando a pessoa vai fazer, às vezes ela não leva documento, ou então no passado muitas vezes a pessoa só falava, né? Então os nomes às vezes vêm escritos errado, que o funcionário às vezes escreveu errado, e às vezes também o nome vem com alguma inconsistência porque ele foi informado errado também. Tá? Se vocês olharem aqui, tem uma coisa interessante, né? Se você for na parte da segunda metade do documento, ser dos seus avós paternos, está aqui Joaquim Mendes e Dona Maria Evelina dos Santos. E a mesma coisa embaixo, Ernesto e Dona Josefa. Você vê aquela referência à mulher como uma pessoa, uma figura ligada ao espaço doméstico. Né? É a Dona Maria, Dona Josefa. Isso aí é bem típico de um determinado período. Hoje ninguém pensaria em ter um documento com esse tipo de atribuição. Tá? Vou prosseguir aqui. Tá? Aí uma pergunta, o pessoal dá o joinha ou não. Né? O pessoal tem certidão de nascimento de algum parente distante? Tá? Quando a gente fala parente distante, já é mais assim, ultrapassou o avô, né? Você está falando assim, eu tenho a certidão de nascimento do meu avô, que nasceu em 1930. A certidão de nascimento sua, do seu pai, é muito mais provável que você tenha, você precisa da sua certidão de nascimento, né?
bastante frequência, seus pais também ainda precisam dela para várias questões burocráticas, de banco, né? Mas de um avô, de um bisavô, esse documento é mais difícil. Aí você pode dizer, pô, ficar assim, pô, professor, eu fiquei agora meio triste, porque eu não tenho certidão de nascimento do meu avô, né? Eu só tenho a mesma do meu pai, né? Sei lá, ele já é falecido, então uma coisa que você pode fazer, se infelizmente não preservaram para você o seu passado, mas você pode preservar um pouco do passado para os seus filhos. Então, guardar essa certidão de nascimento do seu pai, tentar preservá-la da melhor maneira possível, né, para que seu filho, seu neto, seu bisneto possa ter acesso a esse documento e depois recuperar um pouco desse passado. Né? E pode ser que ele tenha acesso a documentos depois, por alguma referência cruzada, e ele chegue a algum ponto que você, não, infelizmente, não pôde chegar agora. Tá? Mas então a gente viu aqui que se ninguém clicou 2 vezes, está mais ou menos meio a meio. Né? Então, o que, infelizmente, é uma coisa bastante comum. A gente perde muito documento. Né? O documento ele se perde, ele é muito frágil, né? E muitas vezes você tem falta de espaço, você acaba se desfazendo de muitos documentos. Então, infelizmente, é muito comum. Né? Mas a pessoa tentar preservar. Né? Hoje em dia, dependendo, você digitaliza, às vezes você digitaliza para fazer cadastro em banco, plano de saúde, então, de certa forma, esses documentos já estão ficando de alguma forma preservados, né? Embora o digital também tenha seus problemas. Em certa medida, ele é mais frágil do que o físico. Tá, ok? Vou avançar aqui. Registro de casamento, né? Você vê aqui uma página de um registro de casamento, manuscrito, né? Então, o nome vem na frente, né? Jeremias Bernardelli, ou Lonardelli, e aí vem a questão da dificuldade, às vezes, de reconhecer o texto. Você vê que é uma letra muito bonita, mas é uma grafia de certa forma datada, então às vezes você precisa de um paleógrafo para poder identificar o que está escrito. Muitas vezes isso acontece, né? Porque às vezes o texto, eu já encontrei alguns textos que, pesquisando sobre minha família, que eram difíceis de entender, né? Então, isso é uma coisa que você tem que estar alerta e principalmente pensar em confusões, né? Porque às vezes você pode achar um documento e tá ali Jeremias, né? Tem um áudio aí de uma musiquinha aí que não é tão ruim, não. Tá? Mas o Jeremias, mas poderia alguém entender que não é Jeremias, que é Grêmias. Poderiam pensar que é Grêmias, Dona Grêmias, por exemplo. Né? Poderia pensar que é Dona Aremias, né? E se ser registrado de forma equivocada. Se for registrado de forma equivocada em alguma plataforma, vai ser muito difícil de achar, porque não é Google exatamente, né? Que o Google às vezes manda um resultado parecido, né? Essas plataformas muitas vezes isso não acontece. Às vezes acontece, mas não é tão perfeito quanto o Google. Tá? Vou avançar aí, ok? E aí, agora, você sabe se seus pais guardaram a certidão de casamento deles? O casamento é um evento mais próximo, né? Então, dependendo, se o pessoal que está na faixa dos 20 anos, 30, seus pais estão com 50, 60 anos, então é muito provável que eles tenham esse documento, né? E outra coisa, você dependendo de questões de herança, né? Você pode ser necessário ter esse documento em mãos, né? E se você, eu já sou, meu pai e minha mãe já se foram, né? E eu preciso de um documento por causa de uma questão de registro de imóvel, por exemplo. Isso pode acontecer, então é bom ter. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta que alguém tinha clicado ali numa interrogação. Tem pergunta? Não tem? Bom, mas então, se você tem seus pais vivos, né? Então, ver com eles, de repente, se eles sabem onde que eles casaram, eles provavelmente sabem, né? De onde que eles fizeram a documentação do casamento, né? O registro, né? Que aí, se tiver como saber, né? O local do registro, fica mais fácil
de chegar esse documento, porque eles sabem provavelmente a data de quando eles fizeram o casamento civil. A gente casou em 30 de maio, né? Então tá. Então, mas 30 de maio a gente foi provavelmente entre 25 e 28 de maio fazer a documentação e tudo. Então isso já facilita bastante para você procurar um cartório para checar essa informação. Lembrar que isso provavelmente vai ser pago. Os cartórios eles fazem, tem uma página na internet de cartório, 24 horas, se não me engano, cartório online, e você pode, por exemplo, pedir documentos, eles te cobram uma taxa, se você tiver a data certa, o custo é menor, né? Senão você vai pagar um custo maior. Tem outra pergunta? Alguma pergunta? Oi, eu tenho uma pergunta. Oi. Meu nome é Alice. Fala, Eu queria Alice. saber se para união estável também emite algum tipo de documento? Sim. Emite, sim. Eu e minha esposa, nós somos casados por união estável, né? A gente tem aqui um documento que, de certa forma, já está digitalizado, que foi usado para fazer dependente de plano de saúde e nosso filho também ter um documento. A união estável, ela é documento e você vai no cartório e faz, né? E aí você, da mesma forma que eu mencionei no casamento, vai ter lá um livro de registro, num formato semelhante ao do livro de casamento, né? E lá vai estar lá constando o dia, a data da união estável, né? De quando foi feito, mais ou menos isso. Então a pessoa pode recuperar aquele documento, sim. Tá, Tá bom, obrigada. Responde? Uhum. Nada. Ok. Era só essa pergunta mesmo? Mais alguém? Vou avançar. Tá. Então, o pessoal tentar preservar essa certidão de casamento também, porque às vezes, muitas vezes, vêm os sogros na certidão de casamento. Geralmente vem filho de. Não sei se, agora não estou bem lembrado, se vem o avô, mas acho que não vem o avô, não. Mas geralmente vem o que é João Antônio e Maria do Rosário, filhos de. Aí você já tem a informação do nome dos seus avós, né? Porque às vezes, por aí, às vezes nem sempre é mencionado, né? Então é bom saber. Registro de óbito, né? O registro de óbito, né? Ele é quando a pessoa falece, né? Você faz a documentação relacionada à questão do óbito, né? Então, o registro de óbito, esse aqui é um registro de óbito mais antigo, manuscrito, né? É assim, o João tinha perguntado como é que fica esses documentos, o pessoal do Family Search, que é da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles digitalizam, né? E fica mais ou menos assim. Tá? Eles têm uma equipe já profissional que vai nos arquivos e digitaliza o material. E aí, quando digitaliza, fica assim. Tá? Assim, aí dá para ter uma visão um pouco mais próxima, né? Então, em alguns casos dá para ler bem, né? Em alguns casos não, depende da letra, depende da força que a pessoa usou para escrever, né? Em alguns casos, no site que eu vou mencionar, você pode melhorar um pouco a imagem, né? Aumentar um pouco o contraste, isso ajuda, mas dependendo não dá para fazer muito, né? Se a cópia do documento o original for muito precário. Então, aqui é um documento de São Paulo, mas serve para cá, né? E aí vem lá o óbito, né? Vem a profissão da pessoa, vem o nome, né? Por aí. E uma coisa que é interessante, que é o endereço também. Então, na certidão de nascimento, você tem o endereço de onde você nasceu, de onde é a casa dos seus pais. Quando tem um atestado de óbito, né, de um avô, de alguém que seja, você tem o endereço de onde aquela pessoa morreu. Né? Então, você tem duas informações que você pode usar para pesquisar. Por exemplo, você pode ir no registro de imóveis, você pode procurar saber onde aquela pessoa teve residência antes, você procurar, de repente, até mesmo, se for meio recente, ir lá e procurar entrevistar, conversar com algum vizinho, né? E aí também vem o nome, geralmente, dos pais. Você vê aqui, ó, filho de Antônio Casimiro Sobrinho e de Dona Maria, está ali o D, né? Dona Maria dos Anjos Casimiro. Né? Tem ali o declarante, a causa da morte e mais ou menos isso. Né? O documento ele traz informações, é um pouco menos do que antes, mas também traz informações importantes.
Aqui é a mesma coisa, né? Acabou que eu não tinha posto aqui. Mas eu acho que eu esqueci de botar o polegar. Então, só pode desconsiderar aqui, tá? Mas o importante é, embora eu não possa avaliar agora, né, a referência do polegar, né? Mas eu vou ver se eu consigo dar um jeito aqui. Mas o lance é que se você tiver algum documento de algum parente distante, você tentar, né, ter acesso a essa documentação, né, porque você provavelmente ainda tem meus pais têm a certidão de nascimento do meu avô e da minha avó. Consegui colocar aqui o polegarzinho aqui. Então, se o pessoal quiser fazer a sua votação aqui, me ajuda bastante aqui para ter uma ideia. Então, o documento, né, se você tem, evitar jogar fora. Né? Se você tem um certidão de nascimento do seu avô, você tem um certidão de atestado de óbito de algum parente distante, né, ou próximo que seja, evitar jogar fora, porque ele pode ser útil em algum momento, né, dependendo dos caminhos, da necessidade que você tem, está pensando nesse desenrolar e tal. Ok? Então, prosseguindo. Tem alguns sites, né, que são interessantes, que vocês podem visitar. Tem alguns assim, até que eu ia pensar em botar um nome, mas tem vários, né, e muitos deles são pagos, então não achei melhor não. Mas vocês podem procurar site de genealogia, genealogy.com. Tem uma associação de pesquisa sobre genealogia também, brasileira, pelo menos tinha até um tempo atrás, a ASBRAP, né, Associação Brasileira de Pesquisadores de Genealogia. Né? Se o pessoal, alguém tiver interesse, depois pode entrar em contato. Tá? Então, agora desses aqui, né, que a gente está chegando nesse finalzinho, vocês conhecem algum desses sites? Jus Brasil, tá? A Hemeroteca da Biblioteca Nacional e o Family Search. Né? A Hemeroteca, ela é uma página que congrega revistas e jornais, né? Então, ela é útil na medida em que você, por exemplo, pode fazer uma pesquisa no Jornal do Brasil, no Correio da Manhã. O Globo não. O Globo ele tem o seu acervo próprio, então, no caso, você tem que pagar. Acho que até pode acessar alguma coisa gratuitamente, mas se quiser ter um acesso melhor, você tem que pagar. Você tem que ser assinante do Globo. Mas o Jus Brasil também tem um sistema de assinatura, né? Não é assim, se eu não me engano, R$15, R$20, é um dinheiro, é quase uma Netflix, né? Você não vê filme no site, o que você vê lá é diário oficial, são documentos, processos, né? Então, você pode, por exemplo, encontrar algum processo de registro, de questão de terra, de alguma coisa nessa linha, né? Então, é interessante o Jus Brasil. O Family Search é o que eu vou mencionar mais daqui para frente. Então, tá aqui. Então, o Jus Brasil, tem aqui o link, né? Se o pessoal quiser clicar e deixar salvo, né? Já deixar salvo aí para quiser fazer alguma pesquisa no futuro, né? Agora que eu vi que era o Gabriel botou lá, já tem o formulário para o pessoal garantir a presença aí do evento. Então, o Jus Brasil, isso aqui é uma página do Diário Oficial da União, que o Diário Oficial da União está digitalizado pelo Jus Brasil desde 1880, né, mais ou menos, né, 1890, não me lembro agora com certeza a data, 91, 92. Tem algumas falhas, tem alguns números que não estão presentes. Então. Mas, por exemplo, eu encontrei o que seria o meu tio bisavô, lá no registro de óbito dele, bebê, falecido, feto de 7 meses, e estava a data. Eu fui no site do Family Search e eu olhei lá e tinha o registro de óbito. Né? Então, ele é interessante para você cruzar dados. Né? Você pode encontrar lá o nome de um parente seu que fez concurso, um parente seu que
trabalhou em algum órgão público, alguém que entrou com pedido para abrir uma empresa. Isso aí pode aparecer no Jus Brasil, então ele pode ser interessante para você ter acesso a essas informações. A hemeroteca, ela é uma série de periódicos, né? São jornais, são livros, né? Jornais, perdão, revistas, né? Tem um link aqui que eu deixei aqui, está o link memoriabn.br, né? E tem também o link do YouTube de um vídeo comentando como você acessa essa página. Então, se você quiser, você pode ir e clicar, aproveitar para pegar o link, né? E acessar depois, em outro momento, o vídeo, né? E o vídeo da Biblioteca Nacional. Tá? Oi, temos uma pergunta? Temos ou não temos? Oi. Vou prosseguir, tá? Oi. Oi, tem pergunta ou não tem pergunta? Que alguém botou ali... O senhor está dando algum slide, alguma coisa? Oi, sim, eu estou aqui, eu estava com nesse link aqui, ó, que está rodando. Eu já mencionei no início, eu mencionei agora, talvez você não tenha visto na hora, perdão, mas está o link é esse. Se você clicar nesse link, você já vai aparecer no ponto que a gente está do slide. Tá bom, obrigada. Tá ok? Tá ok. Nada. Prazer, Rosana. Então, a Biblioteca Nacional tem aqui o link, né? Vou compartilhar esses links até no chat aí também da nossa reunião, né? Então, aqui do Jus Brasil, tá? O link esse é dos diários, né? Do Diário Oficial da União. Tem diários estaduais também, dependendo, né? O site da hemeroteca, né? Da memória da Biblioteca Nacional, né? Aí tem um vídeo curto do YouTube, né? Que ficou comentando como que usa, né? Não é muito difícil. Você procura o periódico por data, né? Por região. Você pode estabelecer um período, né? Geralmente é de décadas, de 10 em 10 anos, que você pode estabelecer, né? Algumas vezes dá problema, porque às vezes algumas publicações não estão disponíveis, às vezes elas têm furos, elas não cobrem todo aquele período, né, dos 10 anos, então esse tipo de coisa não é incomum de acontecer, né? O Family Search, né, também, e eu coloquei o link de um vídeo no YouTube onde eles explicam mais ou menos o processo de indexação da informação que eles colhem, né, que o João tinha perguntado no início, né, como é que eles conseguiram esse material e tudo. Eles digitalizam e depois é uma equipe que vai e fica olhando os documentos e vai anotando, digitando numa ficha. É basicamente assim. Tá? Então, aqui o Family Search, né, os links eu já coloquei, né? Quem quiser, isso aqui é o link do vídeo, né? Minha ideia inicialmente era mostrar os trechos do vídeo, mas com o nosso tempo, perdi um tempo no início, então o tempo que seria os vídeos eu pulei, tá? Então, Family Search, que é o que eu vou comentar, né? Que eu vou mostrar algumas coisas, né? Um site, né? Esse aí é aquele endereço que eu mencionei. Se você for para lá, você vai parar numa página mais ou menos assim, né? Você cria sua conta, né? Eu criei uma conta para acessar aqui, né? Aqui o meu nome, André Lourenço, e essa aí foi a primeira coisa que apareceu para mim, né? E aí acrescentar seu pai, acrescentar sua mãe e tudo, né?
E aí você, tá, beleza, entrei, tá, isso que aparece para mim. Então agora eu vou começar a preencher. Tem ali árvore familiar, você vai, com o tempo, criando os parentescos e vai começar a formar como se fosse uma árvore mesmo, né, tanto que é o símbolo do site. Quando você clica naquele acrescentar seu pai, aparece isso aqui. Tá? Então você pode acrescentar seu filho, seu cônjuge, né? E aí dali vai aparecendo a opção de você colocar nome, sobrenome, data de nascimento, data de óbito, né? E mais ou menos assim como você preenche uma ficha de cadastro em qualquer lugar. Eu vou aqui no ponto para procurar, como que a gente faz, por exemplo, para procurar alguma coisa. Assim, eu quero procurar um parente, eu sei o nome de um parente meu e eu queria saber se eu consigo encontrar alguma coisa sobre ele. Tá? Então, você vai em clique em procurar. Eu acho que é mais interessante para a gente, porque o tempo é curto, para eu poder mostrar para vocês. Aí eu fui procurar e aparece isso aqui. Aí eu resolvi pesquisar sobre o Hermes da Fonseca. O pessoal não conhece o bairro de Marechal Hermes? Então, Hermes da Fonseca, ele foi presidente nos anos 10, né, do Brasil, e era sobrinho de Deodoro da Fonseca. E aí aqui eu botei assim, Hermes da Fonseca. Tá, vamos ver o que a gente consegue achar sobre ele. Tá, só botei isso, Hermes Fonseca, masculino, não preenchi mais nada. Né? Você tendo mais informação, você pode preencher mais e a pesquisa fica mais fechada. Né? Aí apareceu, né, uma lista, né, bem grande, e aí aparece em destaque o Hermes da Fonseca ali embaixo. Tá? Vou avançar para lá. Botei Hermes Fonseca, no sexo masculino, deu por volta de 75 mil resultados. Por quê? Porque eu não coloquei data, não coloquei lugar, né? Então apareceu muita gente, que é Hermes Fonseca, Hermes da Fonseca, né? Hermes João, Hermes Fonseca e por aí vai. Né? Mas aí, eu olhando aqui, Hermes Rodrigues Fonseca, pô, parece, né, 1867, mas não é. Né? Quando fizeram, botaram Marechal Hermes da Fonseca. E isso é uma daquelas coisas que eu falei, o nome pode enganar. Né? Marechal não é nome, né? Mas botaram, né? Porque é uma figura importante e tudo. E ali está a esposa dele, Orsina da Fonseca, é nome de um colégio importante no Rio de Janeiro. Né? A data de nascimento bate com a data de nascimento do Marechal e a data de falecimento também. E o local também. E aí, se a gente passar o mouse por cima do nome dele, Marechal Hermes da Fonseca, né, aparece aqui com uma foto que colocaram dele, né, um registro aparentemente mais detalhado. E aí a gente vê que tem 14 fontes, porque o site ele trabalha com a ideia de você colocar o máximo possível de documentos. Ele solicita, se for possível, para as pessoas colocarem. Quando você acessa alguma página, algum documento, geralmente você tem a possibilidade de meio que ligar aquele documento ao perfil da pessoa que você criou, do parente, da pessoa que é relacionada a você. Então, quando você faz isso, ele fica constando como uma fonte para aquela informação. Aí aqui, se você clica no perfil dele, aparece isso. Marechal Hermes Rodrigues da Fonseca, né? E aí tem fotos, né, pessoal, né, quem mexeu no perfil dele colocou fotos, né? Então tem aqui algumas referências, tem alguns sites parentes, né? Alguns desses sites são pagos, como Ancestry, MyHeritage, né? São sites pagos. Tem umas sugestões que o site dá, como assistência à pesquisa, dizendo, você tem que tentar incluir uma data de nascimento, tem que tentar incluir uma data de óbito. Né? Tem aqui as alterações feitas por algumas pessoas que mexeram nesse perfil, está ali, é público, né? Dentro de quem está cadastrado tem acesso. Né? Aí aqui tem a relação dele com a esposa, à esquerda, Orsina Francione, né, e os filhos dele. Né? O Euclides Hermes foi capitão do Forte de Copacabana. Né? Aqui já tem os pais dele, Hermes Ernesto e Rita Emília, né, que foram os pais, e está em destaque ele, junto com os irmãos. Né? E tem também o segundo casamento dele, Hermes da Fonseca, que foi o único presidente que enviuvou na presidência e casou de novo. E com Dona Nair de Tefé. Mas não chegou a ter filhos e tudo. Mas aí, se a gente for... Como é que funciona? Né? Se você clica em alguma dessas datas que apareceram ali,
vai aparecer uma coisa mais ou menos assim: ó, na entrada para Hermes da Fonseca, registro da Igreja Católica. Tá. Aí você vai olhar ali, tem o nome, né, as pessoas que aparecem naquela referência, que foram indexadas, que foram reconhecidas e nomeadas, né? E aí você tem acesso a um documento digitalizado, né? Então está aqui, a gente sabe que ele foi na Igreja Católica, Paróquia de São Francisco Xavier, né? Então, se você clicasse no São Francisco Xavier, provavelmente abriria uma série de livros daquela igreja, né? Um registro de igreja. Aí aqui o registro do que é exatamente, é o batismo Hermes Rodrigues da Fonseca. Então está aqui, ó. Em 6 de julho de 1897, eu batizei solenemente Hermes, nascido a 16 de março deste ano, filho legítimo do coronel Hermes Rodrigues da Fonseca e Orsina da Fonseca. Foram padrinhos do Major Clodoaldo da Fonseca e Albertina da Fonseca, né, que eram provavelmente parentes do Hermes. Então, documento digitalizado. Você tem como botar na caixa de fontes, que está ali em cima, você pode clicar e ele vai ficar salvo ali. Você pode baixar, né, você pode imprimir, e ao lado do baixar tem 2 riscos, né, como umas bolotinhas. Esse dali é para contraste, você pode aumentar o contraste, diminuir, para ter um acesso, para melhorar a qualidade do documento. Então, aí uma pergunta, o pessoal deve ter aparecido uma tela para o pessoal aceitar entrar para responder um quiz, né? Então, pessoal, é só aceitar e eu já vou dar um countdown aqui para começar o quiz e tudo. Então, não é bem um quiz, né? Uma pergunta. Ok. Acho que já está todo mundo. Nosso tempo é curto, eu não vou prolongar muito, não. Temos quantas pessoas aqui? Temos 52, 53, então acho que talvez já estamos 44, ninguém, não é que todo mundo é obrigado a participar, então vou liberar aqui. Deveria ter uma pontuação, né? Mas no caso não precisa, então não tem pontuação de certo ou errado. Então, o pessoal tem mais 5 segundos para responder. 3, 2, 0. Bom, fico feliz, né, que nenhuma está correta, que eu não deixei, não tinha opção correta, então não deixei a opção correta. Mas fico feliz que, no geral, tenha estimulado o pessoal a procurar saber. Não é tão difícil, né? Segunda pergunta. Ok. Se vocês acham que essa palestra, de certa forma, ajudou, né? Se ela contribuiu para facilitar um pouco a buscar informação. Novamente, fico feliz de, no geral, ter sido útil. Peço desculpas não ter sido um pouco rápido aqui. Tem aqui uma terceira, última pergunta. Aí, se a pessoa quiser fazer algum comentário, né, algum comentário por escrito mesmo, de escrever alguma coisa. Mas é aquela coisa, né? A palestra foi André Lourenço, né? Meu nome é André Lourenço, então é andré.lourenco@cefetrj, cefet-rj.br. Qualquer coisa, se quiser, o pessoal pode procurar e entrar em contato. Ok, então, como conservar melhor os documentos?
É uma boa pergunta. Uma coisa que é bom, parece que PNP, o polipropileno, é bom para você evitar que estrague muito papel. Porque o papel, se você deixar junto com o papel branco, por exemplo, esse papel que a gente usa em impressora, esse papel é ácido e ele estraga o documento. Plastificar, colocar um plástico em cima, muitas vezes a tinta cola no plástico. Então, se o documento for plastificado, meio que não tem muito o que fazer. Assim, se você tirar o plástico, ele vai acabar degradando. Então, tá bom, então. Ok, obrigado. Espero. Bom que o colega não conseguiu responder antes, aí usou outro mecanismo. É isso aí, muito bom. Então, sim, sim. Vou colocar aqui. CFPET-RJ.br. Ok. Então, aqui. Aí, um questionário para o pessoal clicar, né, e vai para um questionário do Forms, né? É mais ou menos parecido com aquelas perguntas, assim, se vocês têm alguma sugestão, algum comentário a fazer, né? E aí o pessoal responder para, se eu puder, de repente, tentar dar algum retorno, alguma ajuda, se for possível, ou então pensar em alguma outra atividade para o futuro e tal. Ok? Acho que o pessoal já pegou o link, né? Eu vou encerrar aqui, né, que já estamos ultrapassando aqui o nosso tempo. Eu vou encerrar aqui. Eu mesmo vou copiar o link